Graças e paz. Vamos lá, nós vamos ter um tempo aqui e falar um tempo sobre sementes. Sementes de colheita, plantação, coisas do tipo. Eu creio que nós seremos acrescentados, porque a palavra de Deus sempre nos acrescenta, amém? Joia, já está na tela. Eu vou procurar, obviamente, ser o mais dinâmico e didático também, para que fique claro para todos nós, para que possamos crescer e não apenas gastar um tempo, mas que seja um tempo realmente de, como sempre tem sido aqui neste lugar, você chegar e sair melhor do que chegou. Esse é o objetivo nosso aqui sempre, amém? Seja no domingo de manhã, no domingo à noite, na quarta-feira, no sábado, nos jovens, qualquer culto que você vem aqui, você deveria ter esse objetivo, chegar e sair melhorado. Vamos ler esse texto aí, por favor, abra sua Bíblia lá, em Gênesis. No capítulo 1, os versículos 11 e 12. Muito bem, vamos ler aqui. Gênesis capítulo 1, versículos 11 e 12. Diz assim: E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E o verso 12 diz: E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. É assim que está na sua Bíblia? Muito bem, vamos orar. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse tempo. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor fez. E nós cremos que este é o dia que o Senhor fez, porque isso é o que diz na Tua Palavra. Nós também cremos que as Suas misericórdias já se renovaram em nosso favor nesta manhã, Pai. Nós te agradecemos por isso. Nós te louvamos, Senhor, porque a Tua Palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós estamos alegres, Senhor, porque nós estamos diante de Ti, na Tua presença, na Tua casa, estamos congregados aqui com os nossos irmãos e nós te agradecemos por esse tempo, por este privilégio que nós temos de todos os dias, ou tantos dias na semana, estarmos diante de Ti congregados. Nós sabemos que o Senhor está dentro de nós, através do Teu Espírito Santo, temos convicção disso e nos alegramos por este privilégio também. Mas como é bom, Senhor, estarmos aqui, congregados, junto com nossos irmãos, e nós te agradecemos também por tantas outras igrejas, tantas outras pessoas, filhos Teus, que estão congregados em outros lugares, outros endereços, espalhados, Senhor, pelo mundo todo. Nós te louvamos, porque a Tua Palavra vem sendo acrescentada às pessoas, e nós te pedimos nesta manhã que o Senhor possa nos fazer crescer, Pai, pela Tua Palavra, não pelo conhecimento humano, mas pela Palavra que entra em nós e dá fruto, e que essa Palavra encontre em nós uma terra boa, uma terra que compreenda, que entenda aquilo que está sendo plantado, para que nós possamos gerar muitos frutos, Senhor, a 30, a 60 e a 100, e nós te louvamos por esse tempo maravilhoso, em nome de Jesus, amém. Muito bom, irmãos. Quando nós falamos acerca de plantação e colheita, na maioria das vezes, isso não é uma regra, mas é bem provável que a maioria de nós sempre remeta esse assunto às questões financeiras, né? E já fique, puxa que benção, vamos
falar sobre plantar e colher, e nós vamos tocar nesse ponto também, mas isso é apenas uma parte. Quando se fala em plantação e colheita, isso abrange todas as áreas das nossas vidas, porque tudo é fruto de escolhas, tudo é fruto de plantação. Aquilo que você planta hoje, você vai colher em um determinado tempo. Aquilo que você planta, aquilo que nós plantamos na nossa infância, nós vamos colher em um determinado tempo. Por exemplo, a Renata citou aqui a questão do idioma. Por que a maioria de nós aqui só fala o português? E, obviamente, entenda o só, tá bom? Graças a Deus que nós falamos o idioma, o nosso, né? E nos comunicamos bem com ele. Mas por que a maioria de nós não fala o inglês? Você sabe me responder? Sim ou não? Tem alguma sugestão? Porque não estudamos. Se nós não estudamos em um tempo, nós não plantamos e agora a gente não sabe, né? E isso serve para tudo na nossa vida. Se você não tem um tempo de plantar, você não vai colher. É normal. Eu deveria, e uma das coisas que me gera assim puxa vida, né? Um arrependimento, poderia ter plantado melhor, é na questão de idiomas, né? Porque você aprender na idade das crianças é uma coisa. Você aprender quando você tem 6 anos, 7 anos, 10 anos, até 15 anos, é diferente de você aprender com 30, com 40, porque eu, como muitos daqui, quando frequento uma aula de inglês, você fica lá, né, falando em inglês assim, minha blusa é branca. Aí o professor fala, é verdade. Então é uma conversa meio de bobo assim, né? Porque você depois de velho aprendendo um idioma, você fica meio perdidão. Mas por quê? Porque a nossa cabeça já vai ficando mais, são mais coisas para pensar. Você aprende, dá para se virar. Você consegue. A primeira vez que eu fui solicitado, por exemplo, a esse respeito, já que nós estamos falando disso, em 2004, eu viajei pela primeira vez para fora do Brasil a trabalho, e eu cheguei no avião e fiquei desesperado, porque a aeromoça, eu não sabia disso, né, a minha inexperiência, e eu fui para a Alemanha, a uma feira lá. E aí, eu não sabia que a companhia aérea era do país para onde eu estava indo e que todo mundo lá já estava inserido no país. Então, as aeromoças eram alemãs. E eu, na minha inexperiência, sentado lá esperando que ela viesse falar comigo, e ela veio, mas ela falou alguma coisa como falei, não quero. Não sabia nada, meu Deus, foi horrível. E a única coisa que em 12 horas eu falei coca e água, porque isso era universal, né? Foi o que eu consumi. Mas eu falei, puxa vida, nunca mais eu venho para cá passando um perrengue desse, vou estudar. E eu fui estudar, foi difícil, mas pelo menos água agora eu sei pedir. Então assim, não é fácil, você precisa ter um tempo tudo é assim, não é? Tudo é plantação e colheita. E a gente não se atenta a algumas coisas durante a nossa vida. Então não é só questão financeira, é tudo. Tudo é questão de você e eu plantarmos, gastarmos um tempo fazendo algo em prol de algo que vai acontecer no futuro. Nós vamos falar sobre isso. Então, é claro que, como eu disse, isso abrange muitas áreas. Eu gostaria de, antes, né, fazer aqui uma introdução a respeito de algo que pode ser uma vacina para nós. Então eu queria que você abrisse nesse texto aí de Timóteo. Essa carta de Paulo que ele escreveu a Timóteo. Na segunda carta, capítulo 3, e o versículo 16.
É importante falar disso para registrar algo aqui. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Como tem uma vírgula, vamos continuar no 17. Diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Por que eu estou citando esse texto? Porque nós vamos falar de coisas aqui hoje e nos próximos dias que talvez soe a você, talvez soe a você e a mim como uma bronca, um motivo para, puxa vida, estou triste porque não fiz isso, mas na verdade eu gostaria que você olhasse para isso, assim como eu estou olhando também, como um motivo de melhorarmos. Se porventura eu citar algo aqui, ou for citado algo que você te gere um sentimento de frustração, por que eu não fiz isso? Por que eu fiz assim? Por que eu fiz errado? Porque a plantação e a colheita, elas também podem ser de coisas ruins. Podem ser frutos não tão bons como nós gostaríamos que fosse. Então, eu quero lhe preparar, porque nós somos sábios, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, não é? E eu gostaria que você ficasse aberto, e eu também estou, a aprendermos sem remorso, sem ficarmos tristes, mas nos sentirmos motivados. Puxa vida, mas eu não fiz isso, né? Olha só, agora eu estou chateado, porque eu ouvi uma palavra e a maioria das coisas me atinge porque eu não fiz. A palavra de Deus, ela diz que ela é apta, né? Nós acabamos de ler no texto, ela é divinamente inspirada e ela serve, ela é proveitosa para ensinar. Ensinar é exatamente isso que nós fazemos aqui todos os dias que nós estamos. Nós vamos aprender algo com alguém que está ensinando pela palavra para melhorarmos. De repente, éramos ignorantes a respeito de um assunto, alguém traz esse assunto, o conhecimento chega à nossa frente, e é por isso que a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Por quê? Você estava de repente com a respeito de um determinado assunto, com a sua mente escurecida, e alguém vai e acende a luz. Às vezes você pode já ter pensado assim, aqui na igreja: puxa vida, agora essa palavra bagunçou tudo a minha mente. Não, normalmente a palavra de Deus não bagunça a mente de ninguém. A palavra de Deus, ela acende a luz. E aí você verifica a bagunça que estava lá dentro já. A bagunça já estava. E a palavra só é luz. E ela traz a claridade, porque em um ambiente escuro, nós não conseguimos enxergar e ver as coisas que ali estão. Então diz que ela é apta a ensinar, e ensinar é isso, para que você e eu aprendamos e possamos melhorar. Redarguir, irmãos, já é o termo que está na nossa tradução, um sinônimo de redarguir é repreender. Não tem jeito, Se você às vezes se sente triste, puxa vida, ouvi uma palavra e me senti, parece que foi dado uma bronca em mim, mas é a Bíblia, não tem como. A própria Bíblia diz a respeito dela que ela é proveitosa para, inclusive, repreender-nos. E ela fala que para corrigir, que é aperfeiçoar. Então, não se sinta mal, porque tal como uma criança, quando é corrigida, e eu lhe pergunto, corrigir uma criança, às vezes não precisa impor, você não precisa impor uma dorzinha a ela, quando você pega lá uma varinha, ou uma cinta, ou deixa ela de castigo, corta ali um privilégio, isso você está impondo a essa criança uma situação de mal-estar, de desconforto, ela não está fazendo o que ela quer, ela está ali
no cantinho, pensando, ajoelhada no milho, talvez não seja bom, né? Hoje, mas coisas assim, a gente faz, dá uma varadinha e tal, por quê? Você precisa imprimir algum sentimento na criança de dor, é repreensão, não é carinho, né? Que também pode ser traduzido em, estou fazendo isso porque eu lhe amo, mas às vezes você precisa, para corrigir, imprimir dor. E no nosso caso aqui, não é diferente. A palavra de Deus, quando ela vem para correção, às vezes ela lhe causa um desconforto, porque ela tira você e tira a mim da nossa zona de conforto. Você acha que está fazendo certo a vida toda. 50 anos fazendo a coisa certa, fala, Deus, obrigado, porque eu fiz tudo certo. Aí, de repente, a palavra de Deus vem, ele confronta e fala, você fez tudo errado. Você fica meio desconfortável, mas é comum, não fique bravo, não taque nada no pregador, ele não tem culpa, né? Mas é para você, estou falando isso para o nosso crescimento, né? E por último, aí o que a Bíblia é proveitosa para fazer é instruir em justiça. Então a palavra de Deus, ela faz isso com a gente, ela vem como um ensino, aí de repente ela nos repreende, ó, você está fazendo errado, ela corrige, mas faça assim, né? O seu curso não deveria ser esse aqui, e ela ainda nos dá instruções justas, nos dá instruções a falar, olha, esse é o que você tem que fazer daqui para frente, isso é o que você tem que fazer para os próximos anos. Então, não nos frustremos, é assim mesmo, a vida é um aprendizado constante. Nenhum de nós aqui, por mais antigo que seja, por mais experiente que seja, né? E nós temos aqui irmãos, os nossos pastores já estão ali beirando a sua 8ª década, né? Já passaram até um pouquinho. Tem mais algum irmão aqui que está na casa dos 80, eu creio que tenha, 70, 80, então são pessoas super experientes. Mas até o mais experiente de nós não poderia dizer, eu não tenho mais nada a aprender. Todos nós temos. Então é comum. Obviamente que quanto mais o tempo passa, mais o nosso tempo vai encurtando. E aquilo que você podia fazer quando você tinha 5 anos de idade, talvez não dê mais tempo de você fazer tudo quando você tenha 65. Né? O tempo vai passando e você percebe que você está ficando mais antigo, quando você olha e fala, puxa, eu tenho mais passado que futuro. Então, você já fica, falei agora, né? Quem tem mais passado que futuro tem que correr mais, se quiser fazer alguma coisa. Quem tem mais futuro pela frente tem que acertar mais, para ver se a coisa se ajusta. Eu não sei se você já fez essa conta, mas depois você reflita nisso, se você tem mais passado que futuro. Tá bom? Eu não sei, eu estou crendo que eu ainda tenho um pouco mais de futuro, mas vai saber, né? A Bíblia diz que nós vamos chegar a 70 anos. É mais ou menos a idade que a Bíblia coloca. Pensando por esse lado, por essa conta, eu já tenho mais passado que futuro. Mas como eu vejo que alguns estão, pela sua robustez, ultrapassando isso, bem, né? Bem de saúde, graças a Deus, então eu já fico animado, falo, puxa vida, talvez eu tenha um pouco mais de futuro ainda do que passado. Né? A minha avó dizia, para lá vamos. Muito bem, amém? Então, vamos avançar aqui. Olha só, pus aí algo que eu fui pesquisar a respeito de semente, para a gente não falar coisa errada aqui, não dar informações equivocadas. Diferente de gente e diferente de animais, né, é uma das máximas aí que o pessoal coloca, as sementes elas precisam de ajuda para chegar no lugar. Você não pode, obviamente você vai falar assim, puxa, mas esse tanto de coisas que você joga lá na beira da estrada e cresce, são coisas aleatórias. Mas se você e eu quisermos algo direcionado, você não pode jogar semente em qualquer lugar. Então o texto aí está dizendo o seguinte, isso aqui não está na Bíblia, tá bom? Diferente de gente e animais, as sementes precisam de ajuda para chegar a um lugar apropriado para germinação e crescimento.
apropriado. Por quê? A própria palavra de Deus, Jesus explicando a parábola do semeador, ele falou a respeito de tipos de terra, ou tipo de lugares, né? E obviamente ele estava fazendo ali, isso, se eu não me engano, está em Mateus 13, capítulo 13. Nós não vamos dar o texto, mas eu vou contar a história aqui. Ele estava falando ali a respeito de, só vou conferir se é 13 mesmo, ou 17. Isso. É isso aí. 13, perfeito. Então depois você pode ler esse texto tranquilamente no seu estudo, nos seus devocionais na semana. Mas olha só, Jesus estava explicando lá em Mateus 13, na parábola do semeador, e ele mesmo falou que existem tipos de terra. Tem terra boa, tem terra ruim, tem terra com muita pedra, tem terra que está entre muito espinho, muitas coisas que não são boas, e Jesus dá uma explicação dentro de sua analogia, porque as parábolas serviram e servem para isso, né? Fazer um paralelo com algo prático, para que possamos trazer para o espiritual e compreendermos como devemos agir, como deve ser a nossa conduta. Então, se Jesus usou essa analogia, significa que a terra é algo que pode nos trazer algo, acrescentar à nossa vida e ao nosso conhecimento. E eu poderia colocar para todos nós assim, essa frase que eu coloquei, ela diz que a semente tem que ser colocada no lugar certo. Por quê? Porque se a semente for colocada no lugar errado e cuidada de maneira errada, a tendência é que aquilo que você espera não aconteça, e aquilo que você não espera aconteça. Jesus falou o seguinte, ele falou que a terra boa, né, no último versículo da parábola, aí, no 13, no 23, ele diz assim, o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra que foi lançada. Esse dá muito fruto, ele fala a 30, a 60 e a 100. Então nós entendemos que uma terra boa, né, e nós oramos aqui para que seja encontrado em nós uma terra boa, um coração bom para plantio, significa uma terra que ouve e compreende. Isso já nos mostra que existem terras que não são boas para plantar. Isso já nos mostra que existem momentos que não são bons para plantar. E vamos à Bíblia. Sempre a Bíblia tem resposta para tudo, irmãos. Olha, a Bíblia é demais. Eu sei que você sabe disso, mas vale a pena falar, né? Abra lá em Eclesiastes. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Não tem nada que você fala assim, puxa, isso a Bíblia não fala. Fala. Às vezes ela não fala do jeito que a gente queria ouvir. Esse é o problema, né? Mas ela fala sim. Você queria ouvir de um jeito para lhe agradar, e a Bíblia talvez fale contra. Mas de alguma maneira está registrado lá. Eclesiastes 3, os versículos 1 e 2 são bem conhecidos. O texto diz assim, tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 e 2. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. E aí na segunda parte do versículo 2 ele diz, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou ou de colheita. O grande erro nosso ao longo de nossa vida, e isso é inerente a todo ser humano, faz parte, né? É isso que eu quero dizer. Faz parte de nós. O grande erro é que nós enxergamos sempre, na maioria das vezes, a época de plantar, nós queremos fazer ela numa época errada. Já passou o tempo e a gente quer correr atrás de algumas coisas. Isso, por exemplo, falamos aqui agora há pouco a respeito do idioma. Você sabe que eu tenho hoje 42 anos de idade e eu me casei com quase 22, né? 21 para 22 anos. E o que acontece?
Eu nunca me interessei em estudar inglês, nunca. Uma falha minha, pessoal, talvez por imaturidade, por, sei lá, pelo que eu nunca gostei de estudar, na verdade, já falei isso aqui para os irmãos, quando criança, porque eu não enxergava, não fazia sentido para mim que estudar era importante. Para que ciências? Bobeira. Ué, sou. Para que geografia? O que eu quero saber? Então, coisas que a imaturidade nos faz conosco, né? E hoje eu tenho convicção de todas essas coisas, o porquê da importância de cada coisa, porquê que tudo tem o seu lugar, porquê que é importante estudar. Então, mas são fases, cada um de nós tem uma maneira. E eu demorei a perceber que eu deveria ter estudado o idioma, por exemplo, inglês. E hoje eu vejo e eu incentivo meninos, e não é de hoje, meninos e meninas, há bastante tempo já eu falo, se você tiver condição, faça um intercâmbio. Sabe o que é intercâmbio? Intercâmbio é você sair do seu país de origem, no caso o Brasil, e você ir passar uma temporada em um outro lugar. Para quê? Para você aperfeiçoar o seu idioma, porque uma coisa é você aprender na escola, com turma ou com professor particular, outra coisa é você estar inserido na cultura, no país, exatamente. E hoje, eu enxerguei isso há uns anos atrás, falei, puxa vida, como é importante, né? Eu estava fazendo faculdade, já casado, me formei na faculdade com 30 anos, e um amigo, um colega lá de turma, ele, no ano em que nós nos formamos, ele nem foi na formatura, porque a gente terminou o curso em dezembro, e em janeiro ele já viajou para a Inglaterra para ficar lá um ano, fazendo o seu intercâmbio. E aí, o que isso me levou a enxergar? Infelizmente, para mim, esse processo de intercâmbio, eu perdi o tempo. Por isso que a Bíblia, sabiamente, diz, há tempo de plantar e tempo de colher. Não é mais para mim isso. Aí alguém pode dizer, mas você pode sempre. Eu posso, irmão, só que quando eu era solteiro, Paulo fala, né? Quando você era menino, você faz coisa de menino, mas eu sou grande, eu tenho que fazer coisa de gente grande. Quando eu era solteiro, eu tinha responsabilidade sobre minha vida. Então, eu poderia, sim. A partir do momento que eu estou casado, eu tenho a impressão de que a Nádia não ia ficar muito feliz se eu falasse, vou ficar 2 anos fazendo um intercâmbio. O que vocês acham? Acho que não, né? Não sei, ela não está aqui, está ali, depois vocês perguntam para ela. Se ela responder para alguém, eu ficaria tranquilo, você me avisa que eu vou. Mas eu já sei a resposta. Então, assim, é por isso que a Bíblia diz, há tempo de plantar e tempo de colher. Infelizmente, já não é mais para mim essa questão de fazer o intercâmbio. As minhas responsabilidades já são outras, já é diferente. Eu já tenho um filho e ele precisa estar numa escola e não dá. A não ser que, de repente, porventura, apareça a mim uma oportunidade de ir trabalhar em um país fora, e aí dentro dessa oportunidade eu vá com toda a minha família. Beleza, mas isso não é mais um intercâmbio, isso é uma bênção de Deus assim que, meu Deus. Mas eu tô na brecha, né? Mas você percebeu? Já não é mais uma experiência de intercâmbio. Então, é isso que eu estou lhe falando. Há tempo de você plantar e há tempo de você colher. Não adianta eu e você, já depois de passado o tempo para algumas coisas, você chega na sua esposa e fala assim, olha, eu enxerguei que agora eu preciso fazer isso e vou ficar 1 ano fora. Arrumar problema, não dá. Agora, o que eu posso fazer a respeito disso? Direcionar o meu filho, não é? Instruir outras pessoas, ajudá-los, dar essa dica, enfim, com a minha experiência, seja ela boa ou ruim. Isso acontece com todos nós. Essa eu estou lhe contando uma área minha. De repente você tem áreas suas que você fala, puxa vida, eu poderia ter feito. Quer ver uma outra área de plantação que às vezes nós erramos? Às vezes você tem vontade de empreender. Sabe o que é empreender? Criar o próprio negócio. Você fala, não, desde sempre eu tenho no meu coração que eu não nasci para ser empregado. Eu nasci para ser empresário, nasci para ser patrão.
Que benção, né? Nasci para mandar. E aí você tem isso no seu coração, só que você passou a vida toda com medo de fazer isso, enquanto você podia. Aí você tem 3 filhos, casado, né? Tem que pôr comida na mesa, porque essa é sua responsabilidade, acredite, não é de outra pessoa. E você resolve realizar o seu sonho, que você deixou passar tanto tempo. Aí você vai empreender agora. Chega em casa e conta para sua esposa, ó, agora eu vou plantar nisso. Pedir as contas no trabalho e vamos pôr todo o nosso dinheiro aqui. Irmão, ela vai infartar com você. Por quê? Ah, mas você já está falando que vai dar errado? Eu não estou falando que vai dar errado. Eu estou lhe falando que talvez você tenha que analisar se esse é o tempo certo. A Bíblia diz tempo de plantar e tempo de colher. Nós precisamos analisar todo o cenário. Eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco um áudio para você ouvir. Você vai ver que bacana que é. Você tem que analisar todo o cenário. Você não pode chegar achando que a sua cabeça é a mais correta, né? Nós erramos. Esse é um outro ponto que, em determinado momento, eu errei também, na questão de empreendedorismo. Mas, graças a Deus que deu tempo de corrigir, mas tomei um baita de um prejuízo. Por quê? Plantei errado, na hora errada, do jeito errado, contra a Bíblia, não pedi instrução. Errado. Nós precisamos pedir instruções. Nós temos pessoas, a Bíblia diz no Salmos, no 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Às vezes, a maioria de nós, na igreja, falo por experiência própria, porque fiz e errei e quebrei a cara, fazemos plantações erradas. Por quê? Porque não pede instrução, ou quando pede, pedimos para a pessoa errada. Ah, eu morro de vontade de fazer isso, quero fazer tal. Passou o tempo, fez errado, não orou, não pediu instrução ao seu líder, não pediu instrução a pessoas que poderiam te ajudar. Erramos. Então, a Bíblia diz, e é muito sério, você e eu precisamos levar isso em consideração, que há tempo de plantar, ao tempo certo, ao momento certo, à hora certa. Não adianta você querer nem antes do tempo e nem depois do tempo. É no tempo certo. E o tempo certo, quem que determina? Deus. As nossas escolhas. Porque também nós não podemos colocar toda a responsabilidade sobre Deus, não. Sabe, há um texto que, inclusive nós vamos falar dele hoje, mas não agora, à noite, que o texto diz assim, você precisa, quando você constrói uma casa, colocar proteção na casa. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Existem coisas que Deus faz, e é fato. Deus fez tudo, na verdade, né? E a gente às vezes se apega nisso e fala, não, tudo Deus fez e tudo Deus vai fazer. Não, tudo Deus já fez, já está pronto, já está executado. Inclusive Jesus falou, está consumado. Tem coisas, irmãos, que somos nós que temos que fazer. Colocar proteção, a Bíblia diz que é você que vai colocar, e eu também. Às vezes nós queremos falar assim, não, é Deus que tem que saber o tempo de eu plantar. E aí Ele vai mandar um aviso para mim, vai aparecer uma luz na minha casa, um som, um vento impetuoso, e vai falar, chegou a hora, plante. Não, talvez não seja assim. Talvez você e eu temos que estar atentos e fazendo as coisas corretamente para estarmos apercebidos do tempo certo de fazer, de plantar o que se deve plantar. Não plantar o que não se deve plantar. Na plantação e na colheita, tem coisas que a gente planta e não deveria ter plantado. Só que também você é obrigado a colher. Não tem jeito. Aliás, há um texto que diz assim, não, tudo que o homem semear, onde está esse texto? Isso também ceifará. Gálatas, 6, 7. Muito bom. Que bom que eu lembrei desse texto. Diz assim, Gálatas 6, 7. Não erreis. Olha a Bíblia nos instruindo de novo. Deus não se deixa escarnecer.
Porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Às vezes nós ficamos empolgados em colher coisas boas. Mas para você colher coisa boa, irmão, e eu também, nós temos que semear coisas boas. Se a gente só semeia coisa ruim, o que nós vamos colher? Coisa ruim. Sabe, às vezes tem irmãos que falam assim, puxa vida, eu não tenho amigo. Não tenho amigo, ninguém. Outro dia uma pessoa falou, né? Não tenho amigo, não tenho amizade, não tenho... Meu Deus do céu, estou aqui em casa, presa, porque eu não tenho amizade com ninguém. Eu lhe pergunto, você está semeando em amizade? Para você ter amigo, para você colher amigos, você tem que plantar amigos. Você tem que plantar em você ser amigo. Agora, a gente não pode só ser amigo das pessoas por interesse. A gente tem que dar amizade, dar o ombro a alguém, ser amigo de alguém, oferecer socorro a alguém. E eu tenho certeza que quando você e eu precisarmos, nós vamos colher a amizade de alguém, pessoas a nos socorrer. Agora, se você e eu nunca ajudamos ninguém, nunca socorremos ninguém, nunca você se dispôs a levantar de madrugada para sair da sua casa e socorrer uma pessoa, nunca você se dispõe a fazer um sacrifício para socorrer uma pessoa, como que você quer cobrar esse tipo de coisa em favor seu? Você nunca plantou, e eu também. A Bíblia diz aqui, não erre. Não ache que Deus erra, porque Deus não erra. Tudo que você planta, você colhe. É uma lei. É um princípio. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Aquilo que nós não plantamos, nós não vamos colher. Nos aniversários, você costuma dar presente às pessoas? Não precisa responder. É só para você pensar e refletir. Aí você reclama, no seu aniversário você não ganha uma meia. Meu Deus do céu, 70 anos de idade, nunca me dei ninguém me traz uma caixa de bis aqui. Mas você tem plantado isso ao longo dos seus 70 anos? Não é? Você não dá nada para ninguém, irmão. Você vai na casa do irmão tomar café, você não leva um pão, nunca. Você não dá nada, nem tchau você dá. Irmão, nem dá a mão assim. O medo de dar as coisas tem que dar, irmãos. Tem que ser mais liberal, não é? Aí você não recebe nada em troca. Por quê? Porque você não dá nada. Plantação. Você nunca semeia na vida de alguém. Você nunca agracia alguém com o seu presente, com uma, né? Você fala assim, puxa vida, todo mundo aí eu vejo, indo um tomar café na casa do outro, um almoçar na casa do outro. Ninguém nunca me convida para ir tomar um café na casa deles. Nunca me, também, tomara que dê dor de barriga em todo mundo. Ainda joga uma profetada, né? Ninguém nunca me chama para ir na casa dele tomar café, comer banana, sei lá. Mas você já convidou alguém para ir na sua casa tomar um café? Ah, não, na minha casa não convido porque, não quero. Tá bom, então também você não está plantando. Eu não estou falando que eu só vou te chamar para ir na minha casa se você me chamar para ir na sua. Não é isso, estou falando que é uma lei natural. Você não planta, você é uma pessoa, né? Outro dia nós falamos aqui, você fala, mas todo mundo é chato comigo. Reflexo, irmão, às vezes. Você está sendo legal com as pessoas? Você é uma pessoa bacana, você é agradável. Todo mundo fala, meu Deus, como é bom, né? Estar do lado dessa pessoa, porque ela é muito... Você semeia agradabilidade. Então você vai colher isso. Agora, você é uma pessoa que nunca semeia nada na vida de ninguém e reclama porque não colhe. Ninguém me chama para nada, nunca ninguém me paga uma pizza. Você já pagou uma pizza para alguém, ser humano? Né? Você nunca chamou alguém e falou, irmão, vamos ali no João que eu vou te pagar um pastel. Mas você reclama que ninguém nunca te pagou um pastel. Pelo contrário, você nunca chega na praia, você só fica na serra. Você fica ali na porta da igreja, esperando alguém chegar para você ir lá e falar, irmão, paga um pastel aí. Não semeia nada. Nunca, né? Nem que você chegue no João, tá aqui o João e fala, João, me faz em 2 vezes, mas vou pagar um pastel aqui. Me facilite, João, porque eu preciso começar a semear. Vou pagar um pastel aqui para o irmão. Você tem que plantar, fala João.
Já dá para fazer no crédito, né, João? 3 vezes. E o pastor Disseu está dando uma ideia, convide o João a semear com você. Se você não tem o dinheiro todo, fala, João, quero fazer uma plantação aqui de pastel, mas só tem a metade, a outra metade você contribui, tá bom? Coitado do João. Faça isso não, que o João vai levar o João ao prejuízo. João, se alguém chegar para você e falar, Deus falou comigo, você fala, deixa ele falar comigo também, não falou ainda não. Porque às vezes tem isso, né? Você chega na pessoa e fala, irmão, Deus falou que é para você semear na minha vida. Fala, então pede para ele falar comigo também. Quando ele falar, eu corrijo isso. Mas sabe, nós só queremos, né? O Pai Nosso diz, Jesus ensinando o Pai Nosso, ele fala, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, né? Mas a gente só quer só quer essa parte, venha a mim, venha a nós, você só quer, vem, né? Só o sanguessuga, a Bíblia fala disso também, dá, até aquele irmão sanguessuga, né? Só quer para ele, não planta na vida de ninguém, como é que vai colher, irmão? Eu não estou falando aqui, de novo, de questões financeiras, eu estou falando do seu estilo de vida, e o meu também. Se nós não fazemos nada pelos outros, por que nós queremos que as pessoas façam por nós? Se você não se esforça, eu também, para sermos agradáveis. Por que nós vamos colher isso? Às vezes nós estamos reclamando, nossa, meu casamento é uma porcaria, ainda usa esse termo. Mas o que você tem plantado no seu casamento? Você tem contribuído para ele ser o quê? É só você e eu refletirmos a respeito disso. Se a gente está plantando mal, nós vamos colher mal. Não tem jeito, está aqui, ó. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Então, o tempo certo de plantar e o tempo certo de colher. Vamos a Eclesiastes 11. Capítulo 11, versículo 6. Eu sei que nós temos, a Bíblia é repleta de textos a respeito de semente, tá? Tem muitos. E, obviamente, ao longo de cada item, né, nós vamos falar sobre 3 nos próximos dias, específicos, um deles é finanças, e nós vamos usar os textos pertinentes. Mas hoje eu gostaria que nós tivéssemos assim uma visão geral sobre o assunto. Eclesiastes 11, 6. Fala algo importante também a respeito de plantação e colheita. Diz assim, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que o texto está dizendo? Irmão, você precisa semear e você precisa cuidar da tua semente. Sabe, no texto que nós lemos lá de Gênesis, o texto que serviu de base para nós, a Bíblia diz que quando Deus criou, Ele falou, e está registrado isso, sementes para árvores conforme a sua espécie. Ninguém planta aleatoriamente, ou ninguém deveria plantar. Talvez nós que somos, né, você nunca mexeu com isso e eu também, nós não somos da zona rural, né, nós somos de uma zona urbana, nós estamos na cidade e a gente vê pouco disso por aqui. Mas uma pessoa que quer fazer uma plantação, ela sempre coloca algo específico a respeito daquilo que ela quer colher. Você não pode plantar de qualquer jeito, achando que garantidamente você vai colher maçã. Não vai ser. Você precisa colher aquilo que você plantou. Lá na Pastora Graça, quem já teve a oportunidade de ir lá em Minas, ela faz assim, ela tem bem atrás da casa dela, diferente de nós aqui de São Paulo, os terrenos lá, ou os lotes, como eles chamam, são grandes, são mais espaçosos, né? A minha casa, por exemplo, o terreno é 6 por 25. Tem espaço para você construir a casa, e olha lá, né? Você ainda tem que fazer
uma em cima da outra, fazer um sobrado, porque o espaço não é grande, então não dá para ter um quintalzão, terra e tal. Mas você vai lá em Minas, por exemplo, eles têm esse privilégio, ou no interior de São Paulo. As casas são mais espaçadas, né? A irmã Júlia está ali, ela mora numa região de interior, e lá os terrenos provavelmente são mais espaçosos, não são, irmã Júlia? São maiores, mais largos, porque as coisas são mais planejadas. São Paulo está tudo amontoado. Se você quiser plantar, você tem que fazer plantação em horta em vaso. Mas lá na Pastora Graça, e eu falo isso com liberdade, porque já estive lá, mas ela tem nos fundos da casa dela um quintalzão assim, uma parte de terra. E sabe o que ela faz? Tem coisa que ela planta querendo, estou plantando aqui, sei lá, erva cidreira e quero colher erva cidreira. Mas tem coisa que tudo que ela come de fruta, ela não joga no lixo, ela joga lá. Para quê? Aquilo tem dois sentidos. Primeiro que as cascas são orgânicas e elas vão ajudar a terra, né? Serve de adubo. E ela coloca sementes também. Então, dessa maneira, você pode ter aleatoriamente nascendo ali alguma árvore de alguma coisa. Você simplesmente jogou a semente lá e deixa estar, né? Deixa ver o que acontece. Não é um objetivo, não, eu estou plantando isso, vou ter um pomar aqui de tal espécie. Eu já tive a oportunidade de ir a Pernambuco, numa cidade chamada Petrolina, e lá eles têm projetos de fruta. Então, fui num lugar que era só de manga. Puxa vida, é um negócio maravilhoso, assim, um monte de pé de manga plantado de maneira organizada, bonita. Por quê? Porque aquilo é comercial, né? Tem um fim de produção mesmo, a respeito daquela fruta manga. Então, eles têm lá tudo aquilo bem cuidado, não são plantações aleatórias que você joga no fundo do teu quintal, o que der, deu. Não, é uma coisa trabalhada, uma coisa bem pensadinha. Então, eu creio que para a vida nós podemos escolher assim também. Tem pessoas que, eu vou semeando aí, irmão. Se der, deu. Se não der, não deu. Eu acho que não deveria ser assim. Eu não tenho que achar nada, eu tenho que seguir o que a Bíblia diz, mas a Bíblia diz que não deveria ser assim, porque se Deus falou lá em Gênesis, olha, as árvores vão ser plantadas conforme a sua espécie. Será que nós não podemos aprender com isso? Em Gálatas diz, não erre, aquilo que você semear, você vai colher. Será que nós deveríamos realmente, Jesus falou assim, cuidado, tem terra boa e terra ruim. Será que a gente deveria mesmo sair plantando? De qualquer jeito, Eclesiastes está falando, plante e cuide da sua semente, não largue mão dela, não fique simplesmente, sabe, às vezes a gente fala assim, puxa vida, eu não sei porque que Deus não está me abençoando. Você deu uma oferta na igreja há 30 anos atrás, você fala, nem dei mais, porque eu estou esperando colher aquela. Você não está cuidando da sua semente, irmão. Não, eu não vou ficar dando dinheiro na igreja, não. Olha que pensamento bobo. Eu diria nécio, ou até tolo. Não, eu não vou, esse negócio de dízimo, então, isso é do Velho Testamento. Nós vamos ver que é do Novo. Às vezes a gente fica preso em algumas coisas, porque você quer achar na Bíblia justificativa para as suas ações, as suas vontades. E não é assim. A Bíblia não está aqui como um drive-thru, né, um self-service para você ir lá e pegar o que você gosta. Eu gosto de tomate, mas não gosto de alface, não. Eu gosto de carne, mas não gosto de arroz. Não é assim que a Bíblia é. A Bíblia é um pacote. E você precisa seguir ela toda. E ela diz aqui que ela é apta, toda ela, para ensinar, para corrigir, para instruir. Então nós não podemos escolher, não, eu quero só esse pedaço. Essa parte da semeadura eu não gosto, não. Tem que gostar, porque faz parte. Já que você tem que gostar e eu também, não é melhor a gente aprender e fazer direito? Eu acho que o certo é esse. Mas vamos falar aqui a respeito da prática um pouco, se você me permite. Como eu não sei quase nada a respeito disso, eu recorri a um primo que é da lavoura. Ele planta desde sempre, desde que nasceu, acho que ele já nasceu em cima do trator. E é fato isso, tá bom? Eu estou aqui vendo se eu abro o áudio. Qual que é mais fácil, Daniel, ou meninos aí? Colocar aí ou colocar aqui?
Aí, então tá bom, eu fiz uma pergunta ao meu primo e... como que funciona o tempo, né, de plantação e colheita, porque eu queria colocar aqui para o nosso aprendizado. Mas eu achei tão legal o áudio que ele mandou, que ele falou assim, né, e ele fala mesmo porta, com 3 R's assim, e você vai ver a fala dele, porque ele é do interior de São Paulo, eles moram lá, perto do rio Paranapanema. A minha mãe nasceu num lugar chamado Cândido Mota, e eles moram naquela região lá. O meu tio já faleceu e ficaram os meus primos, e esse é um dos que toca o assunto. Então eu perguntei para ele, ele mandou um áudio, eu achei, melhor do que eu colocar aqui escrever, vamos ouvir o áudio dele. Você me permite? Então vamos ouvir o áudio dele, para nós entendermos como funciona uma plantação simples, tá bom? Uma plantaçãozinha assim de... no caso, ele vai falar sobre soja, tá ok? Então vamos... A hora que vocês quiserem, pode colocar. Vou falar para você da soja. A soja, geralmente na região nossa aqui, ela é plantada no começo de outubro até final de novembro. São as datas de plantio dela. O preparo de solo hoje em dia é feito basicamente com dessecante, que a gente fala, né? São mata-matos que você passa e ele vai matar a cultura que está existente na terra ali, seja ela de folha estreita ou folha larga. Aí o plantio, a plantadeira já com plantio direto, planta em cima da palhada, né? E no período de formação da cultura são feitas de 4 a 5 aplicação. Sendo a primeira de herbicida, que é para matar o mato, né? E as sequentes aí são feitas com inseticida, fungicida, até a soja tá salva já, livre de praga já, né? Que é depois que ela tá com o grão formado e já secando. Então, esse período de plantio até a colheita é uma média aí de 137 a 145 dias, dependendo da variedade, ou seja, uma variedade mais precoce, uma variedade mais tardia. E a colheita é toda mecanizada, né? É basicamente isso aí. Se tiver alguma dúvida, você me dá uma... Você fala o que você quer que eu responda, mas é que eu vou respondendo aí para você, sim. Fala. É isso aí. Eu tenho todas as dúvidas, né? Porque eu não faço a mínima ideia da maioria das coisas que ele falou. Mas o fato é o seguinte, nada como você ouvir alguém que vive, né, do assunto. Talvez você, os nossos irmãos aí que são mais velhos, a gente ouve muitos testemunhos, né, de pessoas que trabalharam em roça, e a gente aqui da cidade não sabe da maioria dessas coisas. Né? Estamos acostumados a... Você não planta nada, vai na geladeira e colhe ali algo pronto, industrializado. É uma pena que nós não tivemos esses privilégios e essas oportunidades. Mas olha só, há um tempo, há um processo. Eu estava pensando nisso que ele falou, e graças a Deus, porque quando o conhecimento vem, você também agrega algumas coisas. Ele falou ali, não sei se você prestou atenção, a respeito de matar a cultura da terra. Ele falou assim, você precisa fazer um preparo para poder matar a cultura que está lá e criar uma nova cultura. Olha que interessante. Eu nem combinei nada com ele, ele nem sabe a respeito do que era, tá bom? Mas olha que interessante o termo, cultura. A Bíblia, ela serve exatamente para tirar uma cultura velha de nós e colocar uma cultura nova. Romanos 12, 1 diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovar, irmãos, e eu vou ler lá para não falar de maneira errada, a Bíblia diz a respeito de renovação, na verdade é o 2, né? O 1 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, eu estou lendo Romanos 12, 1 e 2. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação é exatamente tirar uma cultura errada e colocar uma cultura nova. Nós não podemos plantar de qualquer jeito. Você, na sua vida, a plantação não pode ser com praga, cheia de coisa errada, cheia de coisa ruim. Nós deveríamos ter esse cuidado. É para isso que nós estamos aqui aprendendo, para que possamos ser transformados. Por quem? Pela vontade do pastor? Pela vontade dos irmãos da igreja? Não, pela palavra. Nós falamos outro dia a respeito do texto de Efésios que diz, para apresentar a si mesmo uma noiva pura, imaculada, santa, irrepreensível, e ela vai ser lavada pela palavra. A transformação é pela palavra. Do mesmo jeito que ele falou no texto da aplicação de venenos, a aplicação de agrotóxicos, né? Inclusive é um assunto bem recorrente aí que nós temos ouvido falar muito dele. Para que serve isso? Porque senão tem pragas, senão tem bichos que vão matar a plantação, não vão deixar com que ela cresça. Eu lhe pergunto, você acha que as coisas que nós temos plantado ao longo de nossa vida, não há pragas e não há bichos querendo fazer com que as nossas plantações não dê fruto? É lógico que há. E é para isso que o texto de Eclesiastes 11 que nós lemos diz, cuide da semente. Não deixe ela de qualquer jeito, não deixe ela jogada. Não simplesmente plante e deixa lá, deixa Deus cuidar. Deus não tem obrigação de fazer nada por mim e por você. Ele não é o nosso empregado, nosso pastor já disse isso. Às vezes nós nos conformamos, não, Deus cuida de tudo. Irmãos, o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Te deu 2 bracinhos, 2 perninhas, um narizinho para você respirar, uma boquinha para você falar e saúde. Agora, filho, é com você. Não vai trabalhar não para ver se vem colheita no final do mês. Não tem jeito. Nós erramos, fazemos tudo errado. Acho que Deus vai cuidar de tudo. A gente não guarda semente para plantar. Quem é que... Vá ao Google, já que nós não temos a oportunidade de ir no campo, mas se você tiver, melhor ainda. E pesquise com essas pessoas que vivem. Será que eles comem todos os grãos? Será que eles vendem todos os grãos ou eles guardam uma parte para replantar? Eu lhe pergunto, irmão, sobre a sua vida financeira. Você tem comido toda a sua semente? Ou você tem guardado uma parte para replantar? Também não precisa responder. É só para reflexão da igreja. Não é? Boa reflexão, né, irmã? Olha só, isso aí é mais ou menos, isso aqui eu peguei da internet, tá bom? Olha só, tem um tempo, as coisas acontecem, tem um tempo de plantio, aí tem um tempo que bate com isso que o meu primo falou, tratos culturais, que é você matar a cultura velha da terra e colocar uma cultura nova, e o tempo de colheita. As coisas não acontecem assim por acaso, nada é por acaso. Às vezes a gente fica muito contando com a sorte, né? Não, se Deus quiser. Se Deus quiser, irmão, Deus já quis, já fez e já está resolvido. Agora tem que saber se você e eu queremos também. Porque essa coisa de que se Deus quiser, se Deus quiser eu vou casar com alguém, ótimo. Deus quer que você seja ótimo para alguém, né? Se Deus quiser eu vou trabalhar. Não, Deus quer que você trabalhe, já está até escrito. Se você não gosta de trabalhar, a Bíblia diz para você, Deus falando, vai ter com a formiga. Preguiçoso, mas tem que saber se você quer acordar cedo para trabalhar. Você entende isso? Não é, as coisas não são Deus que vão fazer essas coisas. Não, se Deus quiser, irmão, vai dar certo. Eu vou casar, se Deus quiser eu vou ser um bom marido, se Deus quiser ela vai ser uma esposa ótima, se Deus quiser os nossos filhos serão anjos,
se Deus quiser, se Deus quiser nós vamos ser ricos, se Deus quiser. Não, irmãos. Isso é algo de quem joga aleatoriamente, vive com um dado na mão. Sabe como é dado? Dado, todo mundo já viu um dado, não é? São 6 lados iguais fisicamente, tem os mesmos tamanhos, o mesmo peso, o mesmo tudo. A probabilidade de dar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 é a mesma. 1/6 avos. É a mesma, 1/6 de chance para cada uma das possibilidades. Ou você vive com um dado na mão, ou você vive com uma moeda, fazendo cara e coroa. Não pode ser assim. A nossa vida não pode ser fruto do acaso. Olha, as coisas têm que ser planejadas. Eu peguei um aqui que, por um acaso, está 2018, 19, mas poderia ser qualquer outro. Isso nós estamos falando de uma plantação de coisas que grãos, né? Grãos, algodão, soja, coisas que milho, coisas que você planta e colhe relativamente rapidamente. Em menos de um ano, você viu que ele falou entre 137 a 140 e alguns dias, não é? 145 dias. Então assim, é algo relativamente rápido. 145 dias é a metade de um ano. Considerando que o ano tem 365, é menos da metade até. 4 ou 5 meses. São coisas rápidas. Dentro de um panorama, né, de plantação, às vezes, por que são coisas rápidas? É tudo relativo. Aqui nós estamos falando de soja, milho e tal. Para trazer e fazer uma analogia àquilo que nós estamos tentando aprender. Agora vamos olhar algumas outras coisas, para você que é muito rapidinho aí, que é tudo fast food. Olha essa informação. Tangerina. Todo mundo sabe o que é tangerina? Também conhecido como mexerica. Ou não é igual? É mexerica. Está aqui a Honorina querendo falar que tem diferença. Mas eu imagino que tenha mesmo, tá bom? Tecnicamente, tangerina, mexerica. Alguém pode vir lá do Amapá e falar, não, lá é outro nome. Mas enfim, o fato é, uma árvore leva de 4 a 7 anos para dar fruto. O que significa de 4 a 7 anos? Do tempo que você plantou, algumas, depende da terra, depende do lugar que está, depende de um monte de coisa, pode dar em 4, pode dar em 7. E nesse meio tudo pode acontecer, tá bom? Significa pode ser em 5, pode ser em 6. O que eu posso ver aqui? Tem alguns outros exemplos. As coisas não são instantâneas. Tem coisas que vão ser mais rápidas. Soja e milho é em 4 meses. Tem coisas que vão demorar talvez de 4 a 7 anos. Tem coisas que vai demorar, eu não sabia disso aqui nada, tá? Aí você fala, mas onde você aprendeu? Internet. Tem coisas que vai demorar de 5 a 15 anos, ó, limão. Nossa, eu pensei que era mais rápido. Eu também. Entre 5 anos e 15 anos pode dar fruto, dependendo da terra, se você plantou certo, se você arou a terra direitinho, se nós cuidamos da semente, não é? Se nós tiramos lá as pragas. Nós começamos, olha eu me apropriando da situação. A Nádia resolveu fazer uma horta em vasos, né? E lá em casa você sabe que nós já estamos comendo tomatinho assim, livre de agrotóxico, porque foi plantado na nossa hortinha lá. E é só ela que cuida, obviamente. Mas algumas eu vejo ela reclamando lá e falando, puxa vida, deu bicho, deu, como você falou? É alguma coisa assim. Deu bicho, deu purgão, obrigado, Adalberto. Foi lá e comeu a folha e tal, e não deixa gerar. Então você tem que cuidar. Então todo dia eu vejo ele lá, jogar água na hora certa, fazer a mexida na terra na hora certa. E existe um cuidado, sabe? Nós fomos a Minas recentemente, e ela foi com a Graça e pegou um saco de esterco. E eu olhando aquilo na garagem, falei,
Isso vai aonde? No carro. Falei, que benção. Então, tudo isso para quê? Para cuidar do assunto, não é de qualquer jeito, né? Então, às vezes, você tem um outro irmão aqui, o Ivan, agora, domingo passado, nós comemos alface da horta do Ivan. Olha que benção, foi lá em casa levar para mim. Mas ele plantou alface, ele não plantou, vou jogar para ver o que dá. Não, tem que fazer a coisa certinha. Tem coisas que vão ser mais rápido, tem coisas que vão demorar mais. Esse aqui, por exemplo, nós estamos falando de 5 a 15 anos. Curiosidade um pouco mais, abacate, de 5 a 13 anos. Eu lhe pergunto, irmãos, tem coisas que você tem plantado há quanto tempo e ainda não colheu? Você lembra de uma promessa que Deus fez a um homem, Abraão? Quanto tempo demorou? 25 anos. Quanto tempo as coisas vão demorar para dar fruto? Eu não sei, e você também não sabe. Sabe de uma curiosidade? Tem coisa que você vai plantar e não é você que vai colher? Sabia disso? Mas naturalmente existe isso? Opa, olha aí. Olha que interessante. Quando eu estava lá procurando, eu vi assim, uma linha estava lá. Você planta, as pessoas plantam tâmara e não colhem tâmara. Aí eu falei, por que será? Demorei para entender. Mas aí fala, porque você planta, ele vai demorar de 80 a 100 anos para a sua tamareira, aquela que você plantou, dar uma tâmara, né, um fruto. O que nós podemos aprender com isso se naturalmente existem coisas? Provérbios 13, 22 diz assim, o homem de bem, abra lá. Irmãos, a Bíblia não erra. A Bíblia é uma benção. 13, 22 de Provérbios. Provérbios, capítulo 13, versículo 22. Diz assim, o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. E depois ele completa, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Mas vamos ficar com a parte A aqui, que é o que está no nosso contexto. Um homem de bem, a Bíblia diz que ele deixa uma herança aos filhos dos seus filhos. Eu lhe pergunto, quem são os filhos de seus filhos? Seus netos e os meus também. Um dia, né? Olha só, você vive, a Bíblia diz 70 anos. Normalmente, um homem tem filhos, vamos falar um homem, vou fazer uma conta por mim, tá bom? Provavelmente eu viva, então, de acordo com a Bíblia, 70 anos. Talvez mais, né? Eu tive o filho, eu tinha 30 anos. Então, com 30 anos de idade, eu tive um filho. Quando eu tiver 70, são 40. Ele vai ter 40. Provavelmente, alguns anos antes, talvez quando ele tiver 30, se ele repetir a história, ele também vai ter um filho. Então, eu estarei com 60. Com 60 anos de idade, eu vou ver, provavelmente, seguindo aí tentando dar uma lógica à situação, eu vou ver um neto, não é? E esse neto, a Bíblia diz que um homem bom deixa uma herança ao seu neto. Essa herança não fala especificamente a respeito de finanças ou de terreno, mas fala de um legado. Esse é o meu entendimento. Pode ser também um terreno, uma casa, coisas materiais, mas eu vejo muito mais pelo lado de legado. Mas o fato é, e um homem que
morre antes dos 60, talvez ele não veja o neto. Mas será que porque ele não viu o neto, ele não tenha que ter plantado de maneira correta para que o neto colha os frutos da sua plantação? Sim. Então nós podemos ver que espiritualmente ou na nossa vida, seja ela física, material e espiritual, nós podemos também usar um aprendizado de algo natural. Porque há uma fruta que você planta e talvez você não chegue a colher a tâmara, a não ser que você plante com 1 ano de idade, seria meio difícil, e viva 90 anos, para você pelo menos ter 10 anos de consumir a sua tâmara, não é? Naturalmente, difícil algum de nós conseguir ele mesmo plantar com as suas próprias mãos e ele mesmo comer dessa fruta aqui, fruto de sua plantação. Então, irmãos, existem coisas que eu vou plantar e eu vou colher daqui a 1 ano. Existem coisas que eu vou plantar e eu vou colher o mês que vem. Existem coisas que eu vou plantar e vou colher daqui 5 anos. Existem coisas que eu vou plantar e, segundo a Bíblia, eu posso colher daqui 25 anos. Existem coisas que eu vou plantar e não vou colher, mas outros vão colher. Você entende? Nem tudo que nós plantamos é para o mês que vem. E nem tudo que nós plantamos é para outros colherem. Tem que haver um equilíbrio. Você tem que saber o que você está plantando e eu também. Tem coisas que eu vou plantar para já. Isso aqui, Senhor, por favor, é para dezembro. Se fosse algo assim controlado, né? Você ora a respeito de suas semeaduras? Você coloca diante de Deus: Senhor, nós estamos plantando isso aqui. Pai, nós estamos fazendo isso. Não é em benefício nosso. Sabe, irmãos, quando nós temos falado muito a respeito do voluntariado aqui na igreja. Esse ano falamos uma série de coisas, né? Eu falei, o pastor Ricardo falou, Samuel falou. Vários irmãos falaram a respeito de você fazer coisas, por exemplo, aqui na igreja, local, voluntariado. Nenhum de nós aqui recebe salário pelo que faz, nenhum de nós aqui recebe um pagamento, uma ofertinha, nada, não há isso, não há esse compromisso. Eu não estou falando que se você for ofertar na vida de alguém, a pessoa vai refutar. Eu estou lhe falando que você não faz, nós não fazemos, os diáconos que estão lá na porta, as professoras que estão lá em cima, os ministros de louvor, o pessoal do som, os pastores, ninguém faz aqui falando: eu faço, mas pastor Disseu, por favor, hein? Dia 30. Ninguém faz pensando nisso, tá bom? Nós fazemos por voluntariado. Você faz porque você é voluntário, amém? Então, eu lhe pergunto, você acha que isso é uma plantação ou não? Eu tenho certeza que é. O que seria um cuidado com essa semente para que ela dê o fruto certo? A troca de cultura, cuidar para que o bicho não coma, cuidar para que as pragas não cheguem. Eu vou lhe dar algumas sugestões quando você faz um trabalho voluntariado, por exemplo. Toda vez que nós estamos executando algo e você faz de bom grado, faz alegre, faz sorrindo, mesmo que você fala: por dentro eu não estou sentindo, por dentro eu não estou alegre, por dentro eu não estou feliz. Mas isso é ter cuidado com a sua semente. Porque eu vou lhe falar, se você faz praguejando, você mesmo já está colocando praga na sua semente. Se você está lá na porta e fala: bom, eu estou aqui, mas esses irmãos são tudo folgados. Mesmo que você fale no seu coração. Mesmo que você não externe a sua opinião, mas no seu coração você fala: eu estou aqui na porta, mas ó, tudo folgado, põe o carro tudo no lado errado. Pelo amor de Deus, esses irmãos aqui vão tudo ter que se converter. Deus, ó, Jesus não volte não, espera um pouco, porque senão metade aqui não vai. Você fica, sabe, o tempo todo, tudo que você faz é reclamando. Nossa, ficar aqui na porta nessa chuva, meu Deus, ficar na porta aqui do lado do André, o cara só fica olhando para mim. Ué, você não quer que ele olhe para você não? Sabe,
Tudo que você faz reclamando, não, dá aula aqui nessa igreja, tem nada, que nem a lousa é digital, ó, tem que ficar escrevendo, me matando, vou dar um alerta, vou pegar uma doença por movimento repetitivo, de tanto que eu escrevo na escola dominical. Meu Deus, quero ver se a igreja vai me indenizar. Ó, tocando aqui, esse som, instrumento, agora então ó, o baterista quer aparecer, sabe? Está mais alto que os outros. Tecladista então, ó, folgado, tocando sentado. Ah, queima, Giovana. Não. Então às vezes você está na igreja e fica fazendo as coisas e praguejando. Aí o menino da guitarra fala, eu estou aqui ó, me matando em pé, ninguém põe um banco para mim. Estou aqui, ó, nunca ninguém me colocou num patamar elevado. Agora o baterista, ó lá, tiraram lá de trás e veio para a frente. Ah, Senhor, que injustiça. Essa pessoa, eu estou dando aqui exemplo, tá, irmãos? Obviamente que isso não acontece, eu estou fazendo algo fictício aqui. Mas é como se essas pessoas estivessem matando a sua própria semente. Ah, mas de novo ensaio. Nossa, esse povo ensaia, nunca aprende mesmo. Sempre erra, não vamos ensaiar mais não. Não aguento mais ir para ensaio. É como se a pessoa estivesse matando a sua semente. Está plantando, mas ela mesma está colocando, ao invés de cuidado, está colocando bicho para comer a sua própria semente. E nós temos que tomar cuidado com isso. Você e eu temos plantado ao longo de nossa vida toda, seja para o bem ou seja para o mal. É o que a Bíblia diz. Tome cuidado com a sua semente. Cuide daquilo que você quer plantar. E cuide também daquilo que você já plantou. Ore sobre as coisas que você tem plantado. E eu lhe convido, irmãos, a essa semana fazer uma reflexão sobre isso. Eu não sei se você anotou, se você gravou tudo de memória, se você gosta de depois recorrer ao YouTube para assistir e ouvir. Eu não sei como você prefere fazer. Mas o fato é, eu lhe dou uma sugestão. Remoa isso que nós conversamos aqui. Rumine, por mais estranho que seja o termo, mas você sabe o que é ruminar? Já que nós estamos falando de coisas do campo. Remoer, né? A nossa irmã ali está fazendo o sinal do que é ruminar. Diz que o animal, ele tem lá um estômago para comer rápido, e é a vaca que eu estou falando, é o gado. Eles têm uma parte do estômago para receber rapidamente e outra para aquilo que vai ser definitivamente. Aquilo que é rapidamente, ele come, põe tudo lá. Daqui a pouco ele vai no lugar, senta, devolve tudo e começa a comer com mais prazer, eu diria assim, extraindo aquilo que ele precisa extrair. É provável que aqui você não entenda tudo, nesse tempo aqui seja muita informação, mas eu lhe convido a pensar a respeito disso. Será que nós estamos plantando corretamente? Será que nós estamos conduzindo a nossa vida sob esse aspecto, né? Sobre esse olhar que nós estamos agora dando aqui à palavra de Deus da maneira certa? Se você encontrar a resposta, puxa vida, graças a Deus, estou fazendo certo, glória a Deus. Se de repente você encontrar na sua resposta, olha, em algumas áreas, talvez eu tenha aqui a oportunidade de fazer melhor, glória a Deus, comece a fazer. Amém? Nós estamos aqui para melhorar, irmãos. Aí você fala assim, mas agora não dá mais tempo, porque eu já estou com 120. Não, dá tempo. Você está aqui? Está vivo? Então dá tempo, tá bom? Glória a Deus. Semana que vem nós vamos continuar e eu quero que você aprenda, assim como eu vou aprender e estou aprendendo também com isso. Amém?